Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Como tem sido os dias de vocês, né? Agora a nossa live de hoje, né, na sexta-feira, é para fazer o resumo da semana. Essa semana nós falamos com foco em empreendedorismo. Nós citamos coisas que consideramos primordiais no que diz respeito a você que pretende empreender, né, abrir um negócio, ou que já tem o seu negócio e pretende melhorar o controle em relação ao seu produto, à sua empresa, enfim, certo? Na segunda-feira nós tivemos um imprevisto, né, por conta da queda do Facebook, e então nós tivemos lives na terça, na quarta, na quinta e hoje o resumo, certo? Mas a gente conseguiu passar o conteúdo e o que a gente precisa passar para introduzir alguns assuntos que serão mais afinilados nos próximos dias. Na terça-feira nós falamos sobre planejamento estratégico e antes de eu iniciar a live eu estava pensando referente a essa questão de planejamento estratégico. Muito se fala sobre e o que consiste o planejamento estratégico exige uma coerência, uma maturidade em relação ao empresário, né? Porque é no planejamento estratégico que você vai definir a missão, a visão, o valor da tua empresa, vai traçar estratégias e metas relacionadas à sua missão, à sua visão e aos seus valores, né? Aos valores da sua empresa, né? E a partir disso você vai fazer acompanhamento, trazer indicadores, propor o seu negócio voltado em torno disso, né? Mas, além do planejamento estratégico, é primordial, é essencial, caracteriza como maturidade em relação à empresa, é que você tenha um planejamento, sem muita burocracia, sem muitas técnicas aprimoradas, sem muita dificuldade, mas que você tenha um planejamento em mente, desde antes de construir a sua empresa, que neste planejamento consistam coisas primordiais, que é entender do seu produto, entender do seu segmento, entender do seu mercado, conhecer seus concorrentes, trazer a sua equipe para você, levar para a sua equipe uma comunicação transparente, sempre planejar a estratégia com metas e tempo de retorno para essa estratégia, acompanhar durante a trajetória e durante o plano de ação, certo? Se caso alguma coisa ocorrer fora do previsto, ou que não agrade, ou que não traga o resultado esperado, mude a estratégia, recalcule a rota, mas tenha em mente que é necessário um planejamento, uma estratégia, uma comunicação transparente, alinhamento das expectativas, certo? Independente do tamanho da tua empresa, independente do tamanho da sua equipe, planeje e seja organizado nesse sentido, dentro dos teus propósitos, entendendo do seu produto e sabendo como os seus concorrentes estão agindo. Beleza? Então, na terça-feira, quando a gente estava falando sobre planejamento estratégico, e aí que eu te falei, consiste muitas coisas relacionadas a ele, eu acho que é importante a gente falar sobre planejamento em si, tendo em vista o público que nós estamos conversando aqui. Beleza? Falamos sobre planejamento, depois nós falamos sobre pontos de alerta da empresa. E eu, durante o meu período durante esse tempo que eu tenho de gestão, o tempo que eu tenho de consultoria, o tempo que eu tenho de profissão, eu vejo muita falha no que diz respeito aos processos da empresa. Às vezes a empresa conhece do seu produto, tem os seus objetivos, traça suas metas, tem equipes, setores definidos, sabe o que quer, já planejou, já fez o seu planejamento estratégico, já tem o escopo do seu projeto todo pronto como empresa e bem definido em mente e até mesmo às vezes documentado, mas não trabalha com gestão de processo. E processo é fundamental para que as pessoas saibam para onde estão indo ali dentro da tua empresa.
e eu repito, vou repetir em todas as oportunidades que eu tiver de conversar com vocês, é que vocês precisam tratar a empresa de vocês com profissionalismo. É igual uma outra vez eu falei, se eu não me amar, quem vai me amar? A mesma coisa para a sua empresa. Se você não tratar a sua empresa com profissionalismo, ninguém no mercado vai vê-la como tal. Mas minha empresa é pequena, esse negócio de processo é muito burocrático. Não tem burocracia, é organização. E se você montou uma empresa, você não montou uma empresa para ela ficar pequena, sem reconhecimento. E se você quer que ela cresça, que ela tenha reconhecimento, é necessário que você alinhe bem os seus processos, que você saiba como conduzir a sua empresa e quais as atividades envolve a tua empresa. Alinhar processo é saber, eu atuo em tal segmento, para eu atuar em tal segmento eu preciso de ter tais setores dentro da minha empresa e dentro destes setores consistem atividades. E como essas atividades são desenvolvidas? Quais as peculiaridades dentro dessas atividades? Documente isso com um desenho simples que seja, para que depois você aprimore. Comece do menos e vai para o mais, mas não deixe de fazer. E é de extrema necessidade que você tenha um processo bem alinhado dentro da tua empresa, para que quando você expandir, as pessoas entrarem, elas saibam, a partir de um treinamento e a partir de uma documentação e a partir do acesso a esse processo, que elas saibam para onde elas vão. Que elas não fiquem entre elas dialogando e a gente brinca, batendo cabeça até chegar no resultado que elas esperam. É de extrema importância que as empresas tenham isso e que dessa forma elas consigam integrar todas as áreas e todas as áreas comunicar de forma coesa, transparente, tranquila. Se você se preocupa com as atividades relacionadas e correlacionadas à sua empresa, com certeza a agilidade ao atender o seu cliente vai ser muito mais ágil, muito mais rápido. Porque as pessoas vão saber quando tem um problema de uma nota fiscal, onde elas vão, como elas fazem e em quanto tempo, em média, elas têm retorno sobre isso. Se elas tiverem um problema no maquinário, elas vão saber a quem recorrer, como recorrer e em quanto tempo elas vão ter retorno sobre isso. Então, de extrema importância que vocês tenham planejamento, processo, acompanhamento, metas, objetivos, diálogo claro e transparente com a sua empresa, com a sua equipe, com o seu time. Depois que a gente falou sobre os processos, que a gente falou nessa live onde nós falamos muito sobre processo, a gente falou sobre a comunicação com a equipe, sobre trazer a equipe para você, sobre mostrar com clareza para a equipe o que você almeja, o que você espera. Ei, Cleise, boa noite. E aí, indo de encontro com nós já falamos algumas outras vezes, você tem suas características que é a essência do seu ser. E você precisa de competências para exercer uma certa função dentro de uma empresa. Né? Você precisa de competência para se tornar um empreendedor, um líder, um gestor, um operador de máquina, você precisa de competências. E entre as competências que você precisa para empreender é aprimorar a comunicação, se fazer entender, ser claro. Se você consegue se fazer entender, se você consegue ser claro, você consegue traçar metas, desenhar processos, planejar e engajar a sua equipe dentro do teu propósito de forma mais rápida, mais ágil, mais clara. Beleza? Falamos também sobre o acompanhamento, sobre o respeito, sobre as tratativas, sobre exemplo, né? E uma coisa que a gente sempre tem falado e que a gente sempre vai frisar também é que se você optou por ser um empreendedor, consequentemente você optou pela carreira de gestor e de líder. Então você precisa de exercer competências para os 3 tipos de cenário. E aí depois nós tivemos uma conversa com uma advogada e a gente falou sobre o direito do consumidor. Na verdade nós não trouxemos legislação, nem regras, nada disso. Nós falamos como o empresário deve olhar, né, o direito do consumidor, o olhar que ele tem que ter para o direito do consumidor de forma que ele se previna contra reclamações. E basicamente o que nós falamos ontem é ficar atento ao time de resposta ao cliente, é ter bem alinhada a logística que diz respeito à entrega do seu produto, ou seja, saber sobre
o seu produto, saber ter o processo em mãos em relação à produção e à entrega do seu produto. E aí você ter um tempo e cumprir este prazo. Nós falamos, por exemplo, quais são as maiores reclamações que ela vê dentre os clientes ou as pessoas que prestigiam a página dela. E ela fala que a maior reclamação é o atraso na entrega dos produtos dentro do que foi acordado. Imprevistos acontecem. A gente consegue prever, né, esse tipo de ocorrência se nós temos um processo bem alinhado, uma logística bem desenhada, um planejamento sobre o meu produto e um conhecimento do meu produto. Eu consigo ver tudo isso. Portanto, tudo que ela falou ontem vai de encontro com o que a gente vem falando direto. Defina os seus processos, entenda do seu produto, planeje sobre os seus produtos, conheça seus concorrentes e entenda do seu negócio. Se você tiver um processo bem definido, se você tiver prazos definidos, se você souber, por exemplo, eu estou com uma carga X para fazer a entrega, e eu sei que deu problema nessa carga, e eu tenho um processo definido, então eu vou saber quais são as entregas previstas, a listagem de cliente que eu já preciso precaver e falar, olha, nós tivemos um problema na sua entrega, a previsão é de atraso de tantas horas, tantos dias. Isso já demonstra respeito ao cliente. Se você não teve isso e o cliente reclamou, atenda, tenha tempo para atender. Se você abrir um canal de reclamação, um canal de comunicação com o seu cliente, fique atento a esse canal. Tenha tempo de estimativa de resposta para esse canal. Abra o canal, é importante que se tenha um canal com o cliente, inclusive foi dito isso ontem, mas tendo ele, não o deixe de lado. Ele é tão importante quanto qualquer outro cenário dentro da tua empresa. Nada é mais importante, uma coisa ou outra é mais importante. Tudo é muito importante dentro da sua empresa. Tudo anda junto para que você chegue no seu resultado, para que você chegue dentro do seu objetivo, que é ter resultado, lucro, venda, fidelização de cliente, etc. Portanto, gente, essa semana nós falamos muito direcionado ao que diz respeito à organização, literalmente, dentro da sua empresa. É de extrema importância que tenha esse planejamento, processo, acompanhamento, método, objetivo, comunicação, transparência, respeito, alinhamento. E se caso ocorra alguma divergência, que ela seja corrigida em tempo hábil e que as pessoas envolvidas tenham um parecer do gestor, do empreendedor, do líder, do empresário em relação a isso. Beleza, pessoal? Na próxima semana nós vamos falar mais voltado para gestão e liderança. Depois a gente volta mais voltado para a questão do negócio, modelo de negócio. E aí nós vamos falar mais agressivamente sobre falhas dentro da empresa, como organizar melhor a sua empresa, trazer dicas de comunicação e aí dia 20 a gente encerra essa leva de lives diárias e a gente volta com algumas novidades para vocês e aprimorando o nosso conteúdo. Segunda-feira que vem a gente já vai trazer o acesso do YouTube, que a gente atrasou para trazer para vocês, mas nós vamos trazer o acesso ao YouTube com uma aula já dentro, resumindo todas as lives que nós fizemos e com as nossas lives e com alguns outros materiais que no YouTube a gente consegue compartilhar, né? Slide, documento, links, dicas, e aí é mais um canal de aprendizado para vocês. Beleza? Gente, boa noite para vocês, bom final de semana, que vocês tenham um final de semana de reflexão, de lazer, de introspecção, que também é importante, que vocês olhem para dentro, se estiverem passando por algum tipo de problema, se estiverem com dúvidas, questionamentos internos, profissionais, olhem para dentro, respirem. Eu sei que em momentos de dificuldade é muito difícil a gente respirar, a gente olhar para dentro, a gente parar tudo e não querer colocar a mão em nada, né? Porque quando a gente está com problema a gente quer resolver e quando a gente está nesse ímpeto de resolver, a gente não consegue traçar as estratégias essenciais e as estratégias corretas com melhores respostas. Isso eu falo por experiência própria. Então, que neste final de semana vocês tenham momentos para vocês, momentos para as pessoas que vocês amam, momento para passar algum lazer, independente da situação que vocês se encontrem. Olhem para vocês, façam um dia bom, um momento bom,
se presenteiem como vocês puderem, né? E a partir disso, respira, traga, né, para vocês as respostas dos seus objetivos, do mais íntimo de vocês, e a partir disso, comece a listar o que você precisa fazer, aonde você vai adquirir conhecimento para isso. Não deixe de ler, eu estava até conversando com um amigo meu ontem sobre leitura, que eu tenho que aprimorar isso, mas não deixe de buscar conhecimento, não deixe de olhar aonde que está o caminho que você possa começar a trilhar, né, a andar em direção dele para chegar nos seus objetivos. Independente das circunstâncias, corra atrás do seu sonho e busque a felicidade nas coisas mais simples e que estão aí para todos nós, todos os dias. Nós temos esse direito, nós precisamos disso e eu desejo um final de semana de muita paz, de muita introspecção para que as respostas venham e de muitas decisões positivas e estratégias para alavancar a vida de vocês em direção ao sonho de vocês. Beijo, até segunda.